Amém, glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e a paz. Bom estarmos juntos mais um domingo, louvando ao Senhor, engrandecendo o nome dEle. Irmãos, nesse final de semana nós tivemos uma programação em que vários membros da nossa igreja esteve envolvidos aqui no nosso estado. Foi realizado o encontro estadual dos embaixadores e mensageiras do Rei, que começou na sexta-feira, na noite de sexta, e terminou hoje à tarde. Um encontro que envolveu várias igrejas de vários locais do nosso estado. Gente, uma galerinha vindo de lá da região sul do nosso estado, da região norte. Então teve bastante representatividade nesse sentido. E é um tempo, um retiro, um tempo com o Senhor. Tivemos a oportunidade de ouvir testemunho missionário, de ouvir a palavra do Senhor sendo propagada. E houve também as tradicionais competições dos embaixadores e mensageiras, onde houveram provas individuais, provas sobre o livro de 1 Samuel. Eles estudaram incessantemente. Então teve prova individual, teve prova em equipe e teve a tradicional competição entre mensageiras e embaixadores a respeito da gincana bíblica. E eu brinquei ali com os meninos e as meninas no corredor falando que eu ia tentar ser profissional, de não falar muito sobre isso, mas eu preciso informar a igreja que os meninos venceram. Os embaixadores do Rei venceram a gincana. Foi uma gincana muito apertada, onde a gente viu que houve muita dedicação por parte dos meninos e meninas, e certamente o nome do Senhor foi glorificado. Irmãos, vamos nessa noite refletir sobre o tema. Não é sobre o nosso passado, não é sobre quem você foi, não é sobre quem eu fui. Nós vamos olhar para a Escritura e vamos perceber o chamado que Deus tem para cada um de nós e para onde, para qual direção o Senhor deseja que a gente olhe. Eu gostaria de convidá-los, sentados como estão, a mais uma vez abaixarem suas cabeças para que nós possamos falar com o nosso Senhor. Pai, obrigado, Senhor, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Deus, de adorar o Teu santo nome, louvar ao Senhor, ó Pai, engrandecê-lo, Deus. Obrigado, ó Pai, obrigado. E, Senhor, nós te pedimos também, ó Deus, que o Senhor possa falar conosco mais uma vez pela Tua palavra. Pai, que o Senhor mantenha os nossos corações e mentes atentos para ouvir a Tua voz, ó Deus. Pai, que nós possamos colocar em prática tudo o que vier de Ti, que a Tua palavra, Deus, possa criar raízes, moldar, ó Pai, a forma como nós nos relacionamos com o Senhor, uns com os outros, ó Pai. Te peço, ó Deus, que mais uma vez a gente possa testemunhar o milagre que o Senhor faz, ó Deus, de falar individualmente também em um culto coletivo, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, para isso, nessa noite, a gente vai ler alguns textos bíblicos, mas antes da leitura do texto de Atos capítulo 9, que nós faremos a leitura fragmentada, eu quero relembrar algumas coisas com os irmãos e talvez lembrar ou apresentar para alguns que estão aqui conosco nessa noite. Deus, no primeiro século, lá, um pouco depois de Cristo, Deus levantou um homem e por meio desse homem, Deus fez muitas coisas. Deus usou muito a vida desse homem. Por meio dele, Deus fundou igrejas, Deus consolidou igrejas. Por meio dele, ele foi um instrumento de bênção e sinais miraculosos que revelaram ao Senhor. Sinais de cura, sinais de clara manifestação do poder do Senhor. E também, Deus usou esse homem para que ele fizesse o registro da revelação do nosso Senhor. E nós temos quase metade do Novo Testamento tendo envolvimento direto do apóstolo Paulo, que é sobre quem nós vamos olhar com mais atenção nessa noite. No caso do apóstolo Paulo, a gente vai perceber que a vida dele tem algumas trajetórias, tem alguns acontecimentos que são significativos para a gente olhar para a nossa relação com o Senhor. Então, quando a gente olha para a história de Paulo, e quando a gente olha para a história de grandes homens e mulheres da Escritura, nós percebemos que as histórias muitas vezes são carregadas de imperfeições. E isso é significativo. Mas é interessante nós percebermos, principalmente, como algumas coisas acontecem no começo da caminhada de algumas dessas pessoas. Se a gente for lembrar, por exemplo, de Raabe, que era uma prostituta, e Deus acha graça em Raabe após uma manifestação clara de fé de Raabe, uma fé genuína. Aí a gente vê algumas mudanças, algumas coisas acontecendo por meio de alguns personagens. Jacó era um personagem
também muito controverso, o enganador, aquele que passou para trás o irmão, o próprio pai, mas que Deus resgata e Deus faz uma nova história por meio de Jacó. Se a gente for andando por toda a Bíblia, a gente vai encontrar muito caso disso. Nós já falamos também em alguns cultos nossos sobre a mesa que Jesus Cristo montou, os 12 que Jesus escolheu. E quando a gente olha para aqueles 12, eu acho que não é nenhum exagero pensar que dificilmente nós os escolheríamos. Porque a gente olha para alguns deles e a gente vai ver que tem ali inconstante, tem gente que é inconstante, tem gente que parece ser um pouquinho mais cético, tem aqueles que eram mais engajados em algumas questões e era o zelote, por exemplo, que estava ligado a um anseio de tomada do poder. E Jesus chama esse povo, chama essas pessoas diferentes, estranhas, e Jesus vai trabalhar por meio da vida delas. E na história de Paulo não é muito diferente. Quando a gente se depara com o que aconteceu com ele, a gente percebe que desde Jacó e desde vários dos personagens bíblicos, existe algumas similaridades. Existe uma mudança quando Deus entra no processo. E o encontro que cada um desses tiveram com Cristo muda completamente quem eles são. Dito tudo isso, eu gostaria de convidá-los a se colocarem em pé mais uma vez, em reverência à palavra do Senhor. Nós leremos agora Atos 9, do 1 ao 9. E a palavra do Senhor diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Os irmãos podem se assentar, podem permanecer com o texto aberto. Nós retornaremos neles em alguns pontos. A gente percebe aqui que nós estamos diante do texto onde Paulo teve um encontro com Cristo. Mas antes de entendermos esse texto, é importante a gente voltar um pouquinho para saber mais sobre quem era Paulo, ou Saulo, como a gente vai ver sendo mencionado algumas vezes. Nós vamos voltar nesse texto, mas vamos voltar só 2 capítulos para entender um pouquinho a primeira menção que a Bíblia faz ao apóstolo, quem nós conhecemos como apóstolo Paulo, em Atos 7, 58. Atos 7, 58, também está na tela. Diz assim: arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. A primeira menção que nós temos da Bíblia sobre Saulo, ou Paulo, a gente vai ver que essa primeira referência é um dos momentos mais tristes e difíceis na história da igreja. Porque a igreja vai começar a se desenvolver em Atos dos Apóstolos. E à medida que vai avançando, a gente vê um homem levantado por Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de autoridade do Senhor, que era Estevão, pregando o Evangelho. E houve um processo para que Estevão fosse apedrejado. E Estevão, por isso, é conhecido como o primeiro mártir. Ele que morreu pela fé que propagava. E a primeira vez que Saulo é mencionado para a gente, é uma menção de alguém que estava ali diante do que estava acontecendo e consentiu. Essa é a primeira menção. Paulo, ele estava ali quando começaram a apedrejá-lo. A gente percebe que, se a gente for bem honesto, se você fosse contar uma história de uma pessoa, uma história positiva, a gente dificilmente começaria apontando os defeitos da pessoa.
se a Bíblia fosse um livro escrito puramente para ser aceito e agradado, não é a melhor forma de apresentar um personagem, um dos seus heróis. Mas como a Bíblia não tem nenhum compromisso em agradar quem nós somos, mas sim de propagar o que o Senhor quis que fosse propagado, a Bíblia nos apresenta este homem que foi responsável quase que por metade do Novo Testamento, por meio das mãos do Senhor. Esse homem nos foi apresentado como um homem complicado, um homem difícil, um homem que estava diante do martírio e que, ao que tudo indica, num primeiro momento parece que ele consentiu, mas a gente vai ver um pouquinho mais sobre a atuação dele. Então, a forma como o apóstolo Paulo nos é apresentado é o texto que nós lemos, e a gente avança no capítulo seguinte, capítulo 8, versículo 1, vai detalhar mais sobre isso, e vai dizer assim, Atos 8, do versículo 1 ao 3, diz assim: E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. O que parece é que só piora quando a gente vai olhando para quem a Bíblia nos apresenta, como Saulo. Posteriormente a gente vai ver sendo chamado mais de Paulo. Lá no capítulo 6, a gente vai ver que foi tramado, um grupo planejou contra Estevão. E um grupo que coincidentemente era da Cilícia. E a capital da Cilícia é Tarsus, a cidade de onde Paulo vinha. Então, Paulo consentiu, e existem grandes chances de ele estar envolvido desde o começo do processo. Mas a Bíblia é muito clara ao dizer que Paulo consentiu. E vai dizer que ele detestava a igreja. Essa palavra é importante. Ele detestava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres. Uma figura, da forma como é descrita, uma figura amedrontadora para aqueles que estavam no caminho, como nós lemos em Atos capítulo 9. E diante dessa figura amedrontadora, acontece o texto que nós lemos. A gente vê que Jesus se revela a essa pessoa. Jesus se revela a este homem. E aí, antes mesmo de pensarmos ainda mais no capítulo 9, tem mais alguns elementos que as outras cartas vai nos apresentando sobre quem era Paulo. O que mais nós sabemos a respeito dele? Que ele era da tribo de Benjamim, ou seja, ele era alguém ligado ao contexto judaico, conhecedor da palavra, era um fariseu, um perseguidor, conhecedor da lei, influente no meio religioso. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, também uma informação importante, porque era um grande mestre, que também é mencionado em Atos dos Apóstolos. Inclusive é Gamaliel que, quando os apóstolos são presos, num dos primeiros momentos ali, quando a igreja está avançando, há uma discussão sobre o que fazer com esses apóstolos. E é Gamaliel quem se levanta e fala: vamos ter um pouco mais de cautela, porque se eles forem pregadores de algo falso, como já vieram vários outros, logo o tempo passa e ninguém vai saber mais do que eles estavam falando, eles serão esquecidos. Mas se eles forem pregadores genuínos do Senhor, então a gente não deveria se meter no caminho deles. Então ele prega uma cautela. Gamaliel, esse é o mestre que ensinou, orientou, preparou o apóstolo Paulo. Outra coisa que nos é mencionado é que o apóstolo Paulo fazia parte do contexto do Sinédrio, era uma figura importante no ambiente religioso. Considerando tudo isso, todas essas informações, agora vamos voltar para o texto que nós lemos nessa noite. Capítulo 9, versículo 1 e 2, a gente viu mais uma vez uma ênfase sobre o que havia no coração de Saulo. E o que havia no coração de Saulo? Ele respirava ameaças, ele respirava perseguição, ele desejava a morte dos discípulos do Senhor. O texto é muito claro e vai dizer que ele conseguiu cartas que o autorizasse a perseguir e prender. Nós vimos que ele fazia isso de modo incisivo, de casa em casa. Mas à medida que o texto avança, a gente se depara com uma realidade. Se até aqui a gente tem um homem
que é assustador, amedrontador, a gente se depara agora com Cristo diante desse homem. E Cristo diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nós lemos no versículo 4 e no versículo 5. Irmãos, Saulo não foi mencionado lá nos evangelhos entre os perseguidores de Cristo. Não foi. Aqui nós estamos vendo Jesus se referindo de modo muito claro à perseguição que Saulo estava fazendo, que era a perseguição com relação à igreja do Senhor Jesus Cristo. E aqui eu quero fazer um breve parênteses e um alerta, para que nós sejamos também cautelosos e prudentes na relação que nós temos e nos julgamentos que nós fazemos a respeito da igreja do Senhor. Nós estamos diante de uma ocasião onde Paulo está perseguindo os discípulos, está perseguindo a igreja, e a gente vê Jesus dizendo: por que tu me persegues? A gente vai ver também lá em Atos dos Apóstolos, em um determinado momento, um casal chamado Ananias e Safira, que cometem um engano com relação à igreja, e a gente vai ver no momento que eles recebem uma condenação, sendo dito: por que vocês mentiram para o Espírito Santo de Deus? E nós vemos a forma como Jesus, como Deus, como o Espírito Santo, olham para a igreja do Senhor. Várias e várias vezes, diante de casos como esse, menciono a importância de nós olharmos com cuidado, por exemplo, para 1 Coríntios. E eu peço desculpa se eu estiver sendo repetitivo, mas 1 Coríntios nós temos uma igreja cheia de dificuldades, mas nos é apresentado 1 Coríntios capítulo 1, carta à igreja do Senhor que está em Corinto. Então nós precisamos ser muito cautelosos na forma como nós falamos sobre o povo de Deus, ainda que tenhamos discordâncias. Mas Jesus fala com Saulo, e a gente vai falar mais sobre essa questão dos nomes. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aí o versículo 8 vai nos dizer que ele se levanta, e ele se levanta cego. Eu até brinquei com o pastor Carlos, dizendo que essa poderia ser a mensagem, a parte 2 da mensagem sobre a cegueira espiritual. Nós estamos diante de Saulo se levantando cego. E lá em Atos, próprio livro de Atos, versículo 22, capítulo 22, versículo 11, vai dizer: os que estavam comigo me levaram pela mão, Paulo contando, me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixou cego. Às vezes a gente pode olhar e falar: Saulo foi punido com uma cegueira, e após essa punição ele entendeu quem era Jesus. Mas o fato é que a revelação de Jesus foi mais forte do que Saulo poderia suportar, fisicamente falando. E o texto diz que o resplendor da luz o deixou cego. E Deus vai envolver outras pessoas para curar e resolver essa questão. E mais uma vez eu quero convidá-los a voltar para o texto de Atos 9, aí sentado como estão, e nós vamos ler a sequência. Atos 9, nós leremos agora do 10 ao 19. A palavra de Deus diz assim: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como as escamas caiu dos seus olhos, dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Irmãos, nós estamos vendo aqui a forma como Deus trabalha na vida de Saulo, a forma como tudo acontece.
E é curioso, porque Deus envolve Ananias, e Ananias não é o mesmo Ananias que eu havia mencionado, ou Ananias e Safira já haviam morrido, nós estamos diante de um outro Ananias, e Ananias se vê diante de uma missão dificílima, gente, dificílima. Deus fala para ele, agora vai lá, e você vai orar por Saulo. E Ananias é muito franco com o Senhor. Senhor, esse homem tem autorização para nos prender, para nos perseguir. Com que coragem que Ananias iria? E ele foi pela coragem do Senhor, pela orientação, pela ordem do Senhor. Mas a partir daqui, irmãos, a gente começa a entender um pouquinho melhor por que não é sobre quem você foi. Por que não é sobre o passado do apóstolo Paulo? Por que não é sobre, muitas vezes, aqueles acontecimentos em que a gente acha que definem completamente a nossa história? Porque a gente vai ver aqui que Deus, ele opera em uma lógica completamente diferente da lógica humana. O primeiro ponto, seja honesto consigo mesmo, não precisa me responder. Diante de quem te persegue, qual é o primeiro sentimento que vem na sua cabeça? Jesus, diante daquele que o perseguia, nas palavras do próprio Jesus, o sentimento que Jesus teve foi o sentimento de misericórdia. Foi o sentimento de conduzi-lo para perto de si, para uma transformação. Muitas vezes, diante de perseguição, diante do sentimento de que nós não somos bem aceitos, bem tratados, a gente pode até mesmo ser tentado a desejar por algumas coisas que não deveriam fazer parte do nosso coração, a respeito do próximo. Aqui nós estamos diante de um Jesus que claramente é o justo juiz, onde a sua justiça não falha, mas onde a sua misericórdia também é constante. E a sua misericórdia é manifesta de modo muito claro na vida de Saulo, que nós vamos percebendo cada vez mais. Irmãos, às vezes nós podemos sem perceber ser tomado por sentimentos que não se parecem com os de Cristo. E às vezes a gente pode até dar alguns nomes um pouco mais bonitos ou teológicos para algum deles. Às vezes nós podemos estar desejando por sofrimento de quem nos fez mal, e a gente pode estar usando isso justamente dizendo, não, porque eu confio que Deus é justo. Mas por que em momentos como esse a gente não confia também que Deus é misericordioso? Porque quando nós falhamos, nós ansiamos pela misericórdia do Senhor. Mas quando são outras pessoas, talvez tenhamos algum nível de dificuldade. E aqui fica muito claro a misericórdia do Senhor. E irmãos, a partir do momento que a misericórdia do Senhor entra na vida de alguém, e a partir do momento que a transformação que só o Senhor é capaz de fazer entra na vida de alguém, a mudança é significativa para ela e para quem vive ao redor dela. Porque nenhum de nós somos uma ilha. A vida que nós levamos longe de Cristo e da vontade de Cristo afeta quem convive conosco. A vida que nós levamos diante de Cristo e na direção de Cristo afeta e abençoa quem caminha conosco, quem está perto de nós. E com Paulo não foi diferente. A mudança em Paulo foi tão significativa que afetou a história de muita gente. E a gente percebe isso de modo claro no decorrer do Novo Testamento. Mas hoje a gente vai ficar de modo um pouquinho mais pontual nesse aspecto da conversão do apóstolo Paulo. Deus fez o sobrenatural. Deus chamou, Deus se revelou. Mas Deus, mesmo fazendo o sobrenatural, Ele repete um fenômeno que a gente vê Jesus fazendo algumas vezes, de envolver a gente, de envolver a humanidade no que Deus está fazendo. Deus não poderia simplesmente ter feito o trabalho completo com Paulo, com Saulo, dizendo a ele, por que tu me persegues? Você, agora diante da sua cegueira, daqui 3 dias virá um anjo, ou você terá uma visão e você acordará e você verá novamente. Mas o Senhor quis envolver Ananias nessa história. Cremos que Deus é o mesmo ontem, hoje, amanhã e para sempre. Existem coisas que Deus faz na vida de outras pessoas de modo milagroso, totalmente miraculoso, sem a intervenção humana, porque Deus é Deus e é poderoso. Mas existem coisas que pela graça de Deus, Ele nos envolve para que nós possamos participar do que Deus está fazendo na vida de outras pessoas. E Paulo percebe isso. Paulo percebe que ele precisou de um homem de Deus
que fosse obediente como foi Ananias, para perceber a obra de Deus acontecendo. E Ananias percebe que mesmo diante de um cenário assustador, quando Deus quer fazer, Deus vai fazer. Essa realidade percorre toda a Bíblia, irmãos. Às vezes a gente pode olhar para os noticiários, para as circunstâncias da nossa vida, para as circunstâncias a nível global e pensar, nossa, é desesperador, não tem esperança, e ficar com a sensação angustiante. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que quando Deus quer, Deus transforma Ciro em seu servo. Quando Deus quer, Deus trabalha no coração do faraó. Que Deus ele é poderoso para fazer grandes coisas e para fazer coisas que aos nossos olhares podem soar pequenas. Porque Deus trabalha também na individualidade. E Deus entra na história de Saulo de modo muito claro, como nós vimos. E a partir do momento que Deus entra, já o passado de Saulo vai perdendo o seu impacto. E a gente vai perceber isso. O que Paulo tinha de ruim ficou em segundo plano diante de Deus. Mas é curioso que o que Paulo tinha de bom também ficou em segundo plano diante de Deus. Porque a gente vai ver o apóstolo Paulo mencionando isso lá em Filipenses, dizendo sobre essa educação que ele teve aos pés de Gamaliel, sobre todo o conhecimento e a bagagem judaica que ele tinha, sobre a linhagem religiosa que dava a ele um peso, um nome. E ele vai falar que ele considerou tudo isso diante de Cristo como perda. O que era ruim em Paulo, diante de Cristo, perdeu o seu valor. Mas até mesmo aquilo que era louvável diante de Cristo, perde o seu valor, no sentido de que Cristo vai colocar cada coisa em seu devido lugar. E diante de Cristo, às vezes, coisas que são saudáveis, mas que a gente acha que define quem nós somos, essas coisas precisam ser colocadas em seu devido lugar. Se a gente acha que nós somos definidos pela nossa carreira, pela nossa trajetória, pela nossa atuação como pai, como pastor, como marido, diante de Cristo nós somos lembrados que, na verdade, o que importa antes de tudo e que vai colocar cada uma dessas coisas no seu lugar é se nós tivermos um encontro real com Jesus Cristo. E o impacto que esse encontro com Cristo teve em cada uma dessas áreas da nossa vida. Então Paulo vai dizer que essas coisas, diante do que Cristo tinha a oferecer, eram como perdas. E à medida que a história vai avançando, nós vamos percebendo alguns pontos ainda mais significativos sobre a transformação que o Senhor fez na vida de Paulo. Eu falei sobre a questão do nome, Saulo e Paulo, que às vezes a gente pode gerar algumas questões, mas a gente está acostumado com alguns personagens da Bíblia que tiveram seu nome claramente mudados. Onde a gente vê Abrão se tornando Abraão, a gente vê alguns casos assim. No caso de Saulo e de Paulo, a gente não vê esse episódio, onde Paulo, na verdade, ele era Saulo e agora, após ser encontrado por Cristo, ele se torna Paulo. O que a gente vê é uma mudança de nome, mas no sentido da missão que ele recebe. Então Saulo, como mencionei para vocês, de raiz judaica, da tribo de Benjamim, a mesma de Saul, Saulo carregava o seu nome judaico com uma grande importância e com grande valor. Após Cristo chamá-lo, e nós vimos, Cristo dá uma missão para ele falar com aqueles que não eram judeus, os gentios. E Paulo, como também um cidadão romano, ao se dirigir aos gentios, ele usa o nome romano, Paulo. Então a gente vê que os dois nomes, inclusive vai ter texto de Atos mesmo que fala Paulo, conhecido como Saulo, e a gente vai percebendo os dois nomes sendo utilizados. Mas o que é significativo nessa história, independente dos nomes, é a mudança que acontece na vida deles após conversão, na vida dele após a conversão. E eu quero chamar a atenção sobre esse aspecto pós-conversão e sobre como Deus vai trabalhando de modo que quem nós fomos vai perdendo valor, olhando principalmente para dois pontos. Para o tempo. Porque Atos dos Apóstolos tem o registro de algumas décadas. Então, às vezes, na leitura, nos dá a sensação de que tudo aconteceu de modo muito repentino. Então, Paulo se converte hoje, amanhã o Paulo já é um pregador do Evangelho, depois de amanhã Paulo já plantou igreja, mas tem todo um processo acontecendo. E Gálatas vai nos contar sobre esse processo, de modo mais específico, Gálatas capítulo 1, do 15 ao 21. E ali nós percebemos
que Deus é um Deus de recomeço e que Deus é um Deus também que, por sua vontade, muitas vezes Ele atua por meio de processo. O próprio Paulo vai dizer sobre Deus fazendo as coisas de glória em glória. E nós vemos como Deus vai trabalhando. No caso de Moisés, por exemplo, Moisés foi lapidado pelo Senhor enquanto ele fugia. A gente vê Davi foi ungido rei e teve que ficar décadas esperando, de fato, o dia em que ele seria rei. E isso é significativo. Deus vai lapidando muitas coisas em nós durante a espera, no processo que o Senhor nos chama para caminhar. E Gálatas vai nos dizer, Atos fala que ele foi para Jerusalém para pregar. E Gálatas vai nos dizer que antes dele ir para Jerusalém, há um período de espera, há uma passagem pela Arábia, há um retorno para Damasco, e depois de 3 anos, pelo menos, da forma como é descrito em Gálatas, ele foi para Jerusalém. Então, é significativo um ponto, que o fato de Deus transformar, e o fato de que o passado já não mais tem poder, como nós cantamos algumas vezes, sobre nós, porque novo nós somos, mas ainda assim, nós não nos livramos completamente das consequências do nosso passado. Existem coisas que nós fizemos e que às vezes até judicialmente nós pagamos por elas. O fato de que nós fomos feitos novo, significa que esses acontecimentos do passado já não nos definem. Nós somos definidos por Cristo e pelo nosso encontro com Ele. Mas algumas dessas consequências ainda acontecem. E o apóstolo Paulo teve dificuldade, como nós veremos em alguns trechos, de aceitação por conta de quem ele era. Ele sofreu, de certa forma, ainda um pouco das consequências de tudo que ele fez. Dentro dessas reações, a gente vai ver que ele precisou ser até apadrinhado. Mas, irmãos, quando a gente olha para o caso de Saulo, e quando a gente olha para o que nós vemos na vida cristã hoje, às vezes a gente esbarra em um pequeno problema. Às vezes o nosso coração pode ficar duro a ponto de não acreditar na possibilidade de transformação. Às vezes a gente se depara com notícias e mais notícias de pessoas públicas que cometeram atrocidades, que cometeram crimes e que depois, ao estarem presas, elas se convertem. E a notícia é de que essas pessoas se converteram. E muitas vezes a gente precisa cuidar muito do nosso coração, porque o pensamento padrão é de que, vejam só, fizeram o que queriam, prejudicaram um monte de pessoas e agora eles são os bonzinhos dos cristãos. E se a gente vai olhar para as redes sociais, os comentários o próximo passo é virar pastor. E o que a gente vê diante dessas realidades é que muitas vezes nós podemos ter esse olhar de que pessoas que fizeram coisas terríveis se arrependeram porque isso seria melhor para elas a respeito da aceitação pública e não pelo que Jesus pode ter feito no coração delas. Mas diante disso, irmãos, não faltam testemunhos de genuína transformação, de genuíno arrependimento. Irmãos, eu já recomendei, eu acho, em um culto matutino, um documentário que tem no YouTube chamado Não Desperdice a Sua Prisão Perpétua, que é o registro e o depoimento de irmãos em Cristo, que foram condenados à prisão perpétua e que se converteram ao Evangelho, e que se envolvem com a missão do Evangelho, sem nenhuma possibilidade de perdão e de serem reinseridos na sociedade. Não dá para olhar e falar, esse arrependimento é para que eles tenham uma redução de pena. Esse arrependimento, irmãos, não tem um efeito prático na vida deles, no sentido social. O efeito que tem é de ter sido encontrado, ter tido encontro com Cristo ressurreto, que se revelou a Paulo e que se revela ainda hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E diante do que nós vemos, a gente viu que dentro do que Deus faz sobre a transformação, existe o aspecto do tempo, e nós precisamos ser pacientes conosco e uns com os outros. Mas existe um outro aspecto que eu falei sobre o apadrinhamento, onde Deus ele envolve pessoas. E se teve Ananias na conversão, agora eu quero ler com vocês um outro texto, que está lá na parte final do capítulo 9. Nós lemos boa parte do 9, agora nós lemos a partir do 26. Que diz assim: quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos,
mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Irmãos, nós vemos aqui que além da questão do tempo, Deus faz a grande transformação, Deus envolve também pessoas conosco. Deus envolve também esse aspecto de cuidado. Paulo, uma figura que já era muito influente no contexto da sua antiga prática de fé. Paulo agora, diante do Evangelho, diante da nova postura, Paulo precisou de um intercessor por ele. Onde nós vimos que Barnabé vai e fala com os apóstolos sobre o que Deus fez na vida de Paulo. Irmãos, a transformação acontece por meio do que Deus fez e faz conosco, mas Deus, em sua infinita graça, nos convida a permitir que outras pessoas participem desse processo. Sozinho, a gente vai enfrentar muita dificuldade. O apóstolo Paulo precisou do envolvimento de um homem. O apóstolo Paulo precisou disso no começo, precisou disso no meio, e a gente vai ver, inclusive, no fim dos dias do apóstolo Paulo, ele pedindo por companhia, porque nós precisamos uns dos outros. E aqui a gente volta lá na fala de Jesus sobre Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quando se referia à igreja. E Jesus, ele trata a igreja, os discípulos, o discipulado, com tanta importância, porque, irmãos, nós não fomos feitos para andar sozinhos. Definitivamente nós não fomos feitos para andar sozinhos. Sabemos muito bem que na criação, após cada dia, cada ato criador, Deus diz, e viu, a Bíblia diz, e viu que era bom. Mas nós nos deparamos de modo muito claro com uma coisa que Deus não achou bom. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora idônea. Irmãos, não é bom que nenhum de nós esteja só. Deus nos transforma e Deus usa também pessoas nesse processo. Nós precisamos abrir o coração para o Senhor, mas também para a igreja, para as pessoas que nos auxiliem nessa trajetória. E a gente percebe de modo muito claro, diante de tudo isso que nós vimos, que o mesmo Deus que transforma, levanta os auxiliadores. Mas nós precisamos ter o coração aberto para receber este auxílio, para receber este cuidado, para receber esta orientação. E diante de tudo isso, irmãos, eu quero caminhar para fechar, olhando para 3 pontos, 3 direções. Olhando, primeiro, como nós vimos, que embora não é sobre quem nós fomos, nós temos uma história. O apóstolo Paulo tinha uma história de uma religiosidade cega que gerava perseguição. E contraditoriamente, essa religiosidade cega foi curada diante de uma cegueira que o apóstolo Paulo teve. Mas, irmãos, todos nós temos também a nossa história, e que ela de alguma forma nos conduziu até aqui. Mas é significativo que a gente olhe, para que a gente perceba que essa história não precisa nos definir a partir daqui. Que nós somos chamados para viver uma nova vida, nova criatura, um novo começo. Então, o caminho da perdição, que pode ter feito parte da sua vida até ontem, o que Jesus diz para você hoje, é que ele deve ficar no ontem. Porque Jesus tem a oportunidade de um novo começo. A gente vê que no encontro com Cristo, o Deus, Criador do universo, sustentador de todas as coisas, diante do perseguidor, chama ele pelo nome: Saulo, Saulo. A gente vê que o Cristo que se revela nos conhece nominalmente, independente de como nós estávamos até o dia que nos encontramos com ele, independente de como nós nos encontramos hoje. Cristo te conhece e te sondas. Cristo nos conhece e nos sonda. E por último,
a gente vê que há de modo muito claro um novo propósito. De perseguidor, ele sai como um proclamador. Jesus, ele faz coisas e grandes coisas em nossa vida e ele nos apresenta um propósito. Talvez você possa estar caminhando com o Senhor há muito tempo e ainda tenha dificuldade de entender o seu propósito. Saiba que o Senhor é um dos principais, se não o principal interessado em te mostrar qual é o seu propósito. E saiba que se você, diante de tudo isso, você olha e fala, na verdade, eu não sei qual é o meu propósito. Primeiro, Jesus nos chama para perto dele. O nosso propósito é viver com o nosso Criador. Esse é o nosso primeiro propósito. Antes de Jesus enviar os discípulos, Jesus chama os discípulos para perto de si. Mas Jesus também tem um propósito para fazer a partir de nós. Lembram que eu mencionei que quando nós vivemos longe de Jesus, pessoas são afetadas pela nossa vida, mas que quando nós vivemos diante de Jesus, pessoas são também afetadas, ou melhor dizendo, abençoadas pela nossa vida. O propósito que Deus tem para você, certamente, é que ainda que você possa ter tido um passado de dor, um passado que causava medo, que causava temor, que causava desejo por vingança, Jesus pode fazer em você e por meio de você uma nova história, onde Ele pode transformá-lo em um canal de bênção. Se a gente estivesse lendo a história de Atos, sem saber absolutamente nada sobre Paulo, dificilmente, diante das primeiras palavras, a gente esperaria que Paulo seria uma figura tão positiva como foi ao longo da história cristã. E a gente chega no final da trajetória do apóstolo Paulo, em um texto bastante conhecido, em 2 Timóteo, último capítulo, onde ele vai falar sobre ter combatido o bom combate, sobre a coroa que o aguarda. E irmãos, a promessa que Deus nos dá é justamente essa, para que nós possamos com Ele trilhar o caminho, combater o bom combate, porque o Senhor tem reservado para nós coisas das quais a gente não consegue nem imaginar, e fazendo uso do que os profetas disseram no Antigo Testamento, coisas que olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviram, estão reservadas para aqueles que tiveram um encontro real e genuíno com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de encorajá-los a colocar-se diante do Senhor sobre esses 3 pontos que finalizei a mensagem, olhando para o fato de que um dia nós estivemos em um caminho de perdição, o Senhor nos resgatou, houve um encontro com Cristo, mas após o encontro há um novo propósito. Eu gostaria que você falasse com Jesus se você está vivendo o propósito que Ele tem para você. Senhor, obrigado, ó Pai, obrigado por teu amor, por tua palavra, por teu afeto, Pai, dedicado a nós. Obrigado por tua misericórdia, Deus, Pai, que se revela diante de nós, mesmo diante, ó Pai, de passados sombrios, mesmo diante, ó Pai, de passos, ó Deus, tortuosos. Obrigado por tua misericórdia ter se revelado a cada um de nós, Pai, que não somos e nunca fomos merecedores, Pai, de tanto amor, de tanta graça. E Senhor, eu te peço que o Senhor ajude cada um de nós aqui, ó Deus, cada um dos irmãos presentes, os irmãos que estão em seus lares. Ajuda-nos, ó Deus, a perceber, Pai, se nós estamos vivendo o novo propósito que o Senhor colocou diante de nós. Pai, se há aqui em nosso meio pessoas que ainda, Deus, têm muitas dificuldades acerca do passado, Pai, que acham, ó Deus, que os erros do passado, ó Pai, definem quem são hoje. Pai, que o Teu Espírito Santo possa trazer esse renovo que só o Senhor é capaz, ó Deus. Pai, aqueles que se veem na caminhada com o Senhor, ó Pai, e que dia após dia parece sentir-se perdendo na jornada de transformação, no processo de transformação. Pai, auxilia-os, ó Deus, em Tua graça e misericórdia, para que eles possam caminhar com o Senhor. Pai, trabalha em nossos corações para que tenhamos a humildade de perceber o Senhor levantando pessoas para caminharem conosco, para nos orientar, nos corrigir, nos encorajar, ó Pai. Senhor, ajuda-nos também, ó Deus, a perceber, ó Pai, o Teu cuidado em meio aos processos, em meio às manifestações. E Senhor, que pela Tua graça, Pai, poderosa, transformadora, cada um de nós possamos descansar firmes
de que estamos correspondendo ao propósito do Senhor. Pai, que sejamos canais de bênção. E Pai, que mesmo que até ontem nós possamos ter afetado pessoas negativamente, Pai, ajuda-nos a em Ti sermos canal de bênção na vida das pessoas. Em nome do Teu Filho amado Jesus.